Om Hara, seja bem-vindo, eu sou Otávio Leal, Janprem, e é sabido de quem acompanha minha escola, uma universidade, minha filosofia de vida, o meu modo de ser, que eu tenho uma paixão, um amor incondicional pelos animais. Tenho gatos na minha casa, cuido de cães e veio cair em minhas mãos esses dias um livro extraordinário que eu recomendo a todos vocês que amam os animais. É um livro que chama César Millan, que é o personagem principal do Encantador de Cães, que é alguém que eu tenho uma admiração única, não só pelo seu amor aos cães, mas porque também César Millan tem o que eu chamo de Qi, de energia. Ele tem um posicionamento que vem do coração, da alma, um posicionamento que na China nós chamaríamos de alguém que domina o Qi, do Tai Chi, do Qigong, ou Qi, do Aikido. Então ele tem um posicionamento que consegue dirigir, que consegue apontar caminhos muito lindos para os cães. E nesse livro, que ele conta várias histórias, ele dá também alguns ensinamentos do que nós podemos aprender com os cães. Eu vou compartilhar esses ensinamentos, trazendo um pouco das ideias também da metafísica de Gasparetto, do Zen budismo, da filosofia do Osho e, claro, daquilo que também eu trago para a minha vida. Então, o primeiro capítulo, ele fala de como os cachorros respeitam os outros, os donos, quando esses têm uma energia bacana, uma calma, uma paz, e em outras situações também. Mas de um modo geral, as matilhas têm essa energia do respeito. E como nós podemos trazer isso? Então ele diz assim: como os cachorros demonstram respeito? Primeiro, ao reconhecer e respeitar proximidades, respeitar o espaço vital de cada um. Isso nós devemos lembrar que muitas vezes nós nos deixamos invadir. Nós não temos aquele não positivo, não um não negativo de briga, de confusão. É um não positivo, que é um posicionamento. Eu não quero escutar isso, eu não quero ir em tal lugar, eu não quero viver a tua vida, eu não quero discutir. Às vezes é o olhar que podemos aprender com o animal quando ele respeita, às vezes numa postura de hierarquia que o animal tem, e que o cão, o lobo tem, e às vezes até uma postura de se retirar. Às vezes é algo mais ativo, às vezes é mais passivo, mas há um respeito e uma percepção do ambiente. Segundo, e isso eu aprendo muito com a Nanda, minha companheira, que está fazendo um curso de adestramento de animais. Ela diz: os cães, de um modo geral, a maioria deles sempre buscam um ambiente de paz. Sempre tentam trazer paz aonde eles estão, a não ser que o homem, por vezes, estrague os mesmos. Então, essa segunda é uma percepção educada de se aproximar dos outros, que nos cães é cheirar, aproximação gentil. Terceira, honrar as posições e as habilidades de cada um da matilha. Então eu tenho falado muito isso com a Nanda também, né? Que os lobos, os cães, tem um que vai na frente, que é o desbravador, e o César Millan fala muito nesse livro, que eu recomendo muito a ti. Tem aquele que é o líder mesmo, que vai na frente. Tem um que vai no meio da matilha, que é o apaziguador, que ele vai trabalhar por detrás do líder. Na astrologia, às vezes é o Capricórnio, o Virgem, o Touro. E tem um que vai atrás, que é a retaguarda, observando tudo que o cerca. E outra coisa que devemos aprender com os cachorros, com os lobos, enfim, é concordar em assumir o papel de seguidor ou líder. Porque tem vezes na nossa vida que você acaba tendo que
liderar. Tem outros momentos que você tem que perceber que tem alguém que domina melhor essa situação, que sabe mais das coisas. Então, essa é a ideia de respeito. E o César aponta aqui também, além do respeito, o que nós podemos aprender com os cães. Então, primeiro, ficar atento aos outros. Essa observação, que hoje se chama mindfulness, que é o zen budismo, que é também você pôr o teu posicionamento quando você chega no ambiente, perceber o que está acontecendo, escutar, olhar. Segundo, sempre reconhecer a contribuição dos outros. Vocês sabem que o Leonardo Boff, que é um teólogo que foi meu grande mestre, e quando o Leonardo Boff fala eu fico em silêncio, porque ele é o líder para mim. O Leonardo Boff ele diz que nós economizamos elogios, nós economizamos gratidão. Eu me sinto muito grato de ter pessoas perto de mim que ainda agradecem um pouco. Mas eu percebo que às vezes alguém te dá uma coisa, te servir, é obrigação. Nós perdemos isso de agradecer. Eu aprendi com os meus mestres, meus professores a agradecer. A entrar num templo marcial e cumprimentar, ou num local de yoga. Sabe, nós perdemos a gratidão à comida, nós perdemos a gratidão ao ar, a gratidão de termos animais. O Martim Lutero, ele fala de uma coisa muito bonita, que um dos maiores presentes que Deus deu para os homens é o cachorro. E a hora que eu estou falando isso, eu sou cercado de gatos. Deixa eu mostrar um aqui. Eu moro com um monte de gatos, né? Mas já tive cachorro. Minha companheira tem cachorro. Eu financio uma ONG que cuida de muitos cachorros. Mas eu vou fazer um programa dos gatos também em algum momento. Essas características de hoje é mais do cão. O gato também tem isso, de agradecer. Uau, muito. E depois, deixa as pessoas serem quem elas são. Isso nesse momento histórico mundial, parece que todo mundo quer mudar todo mundo. O cachorro ele vai trazer paz. A função principal dele é trazer um ambiente de harmonia no ambiente onde ele vive, na casa onde ele vive. E ele aceita os donos como é. Não importa se é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. Não importa se é de uma opção política ou outra, de uma religião ou outra. É um ecumenismo, é uma percepção da aceitação. Nós perdemos muito tempo julgando as pessoas. E eu vou estar falando depois disso, que o César Milão fala para nunca mentirmos para o nosso cachorro, para o nosso gato. Fingir que vai fazer uma coisa e não faz, que isso é terrível. Então nós aprendemos com os cães a cumprir as nossas palavras. Eu falo muito disso na Universidade, que é a minha escola, eu defendo isso, palavra de honra. Quando você faz algum curso na minha escola, tem contrato que o advogado redigiu, tem todas aquelas leis, mas eu digo, a palavra de honra está acima de qualquer coisa. No Zen Budismo que eu sigo, que eu tenho programa com a monja Koen, que é muito elogiada por algumas opções políticas dela e muito criticada por outras, e pouca gente fala, eu aceito a tua opção, porque é uma opção dela. Eu mesmo que não entendo nada, aceito ela como ela é. E é interessante porque a palavra de honra no budismo é muito importante. Não mentir é um dos mandamentos bíblicos. Eu creio que é o 7º mandamento. Então faz o que você prometeu. Se você declarou para o mundo alguma coisa, faz. Então esse é o primeiro capítulo do livro, César Millan. Lógico que eu estou adaptando tudo isso aqui para a minha linguagem, para a tua linguagem. Mas se você quiser ler esse livro, ele conta cada história de cachorro maravilhoso. No segundo, então, o primeiro capítulo ele fala de respeito. Respeitar a mim mesmo, sabe? Cuidar do corpo, nós vamos falar depois de escolher os caminhos certos, é o respeito. O segundo é a liberdade. Liberdade que é... eu tô vendo que a Nanda tá aqui, eu tô falando daquele livrinho lindo dos cachorros, do César Millan. Já falei de você que você faz o curso de formação para educar, né, os cachorros, enfim.
e que é minha companheira. Então, liberdade é o segundo item. E ele começa o livro, César Millan, com uma frase linda do Mandela, que ele diz: ser livre não é apenas se livrar das correntes, não, mas viver de forma a respeitar e acentuar a liberdade do outro. Fazer algo pelo outro. E quando nós falamos da primeira lição aqui do livro, ele fala como os cachorros expressam a liberdade. Como os cachorros expressam. Então, primeiro, eles usam os sentidos para explorar e celebrar todo mundo à sua volta. Ele vai observar tudo que está à sua volta. Ele olha para o que tem que olhar e cheira quem tem que cheirar. Segundo, ele aceita a sua posição na matilha. E liberdade é respeitar os limites. Tem uma música do Renato Russo que eu adoro, que ele diz: disciplina é liberdade. Eu acho isso tão bonito. Disciplina é liberdade. Então o cão, ele vai aceitar a posição dele na matilha, vai compreender as regras, as restrições, o que ele pode ou não fazer. Terceiro, viver o momento. Viver o momento sem se preocupar com o passado, com o futuro. Eu acho muito bonito isso dos animais, essa percepção do momento. Depois, se expressarem como são, sem vergonha. O animal, ele é muito pleno nas mãos, no movimento, ele tem essa questão muito grande. Aí você vê um cachorrinho, às vezes a pessoa fala como ele é bobinho, mas ele é assim, nós achamos isso. Ou aquele como é forte, ou aquele como é ágil, ou aquele que é diferente. Eu vejo aqueles cachorros, acho que chamam galgo, que é um cachorro tão magrinho, né? Mas ele é assim. Então existe não é uma preocupação com a aparência dele. Seja aquilo que tu és. É claro que muita coisa precisa sair de nós para tirarmos aquilo que nós somos. Depois, exercitar habilidades específicas. Tem pessoas que vivem só o trabalho, outras muito preocupadas com o eu. Numa matilha não tem essa história de eu, é o todo, é o grupo. E desenvolver as habilidades, que é o que eu chamo de plenitude, de totalidade. Então, tem uns que vão pastorar, outros que vão caçar, outros que vão conduzir. Eu vi um documentário de cego esses dias na televisão, como forma um cão para atender um cego na América do Norte. É lindíssimo. E aqui no Brasil também tem esse trabalho agora. Se alguém souber e puder escrever hoje aqui para mim, eu até respondo para vocês. Hoje, infelizmente, eu não vou dar muita atenção aqui a vocês, porque eu não enxergo muito bem o que se escreve e eu me perco um pouco, eu estou aqui com o livro, enfim. Mas é um trabalho, tem esse grupo até aqui no Brasil. Por exemplo, você pode ter na tua casa um cão desse, eles põem pequenininho e você vai educando esse cão, eles que vão dizer como, para guiar um cego. Cada pessoa faz uma etapa da educação. É um trabalho lindíssimo. Só que tem milhares de pessoas que querem ter um cão desse para educar, para depois dar para um cego. Para você ver como tem gente boa no mundo. Como tem gente boa no mundo. E o mais curioso, então tem milhares de... Você tem que entrar numa fila gigantesca. E é tão triste quando você cuida um labradorzinho, enfim, tem mais labradores. Você cuida, prepara eles, fica 6 meses com vocês, tem que cuidar muito, ensinar muita coisa pro cão. Ele vai conduzir um cego e depois você tem que dar. É uma dor, mas é gente boa, gente que faz isso, não é? Então o que a gente pode aprender com a liberdade dos cachorros? Primeiro, viva tuas paixões. Viva tuas paixões, obedeça seus instintos um pouco mais. A gente fala muito de intuição, mas eu gosto da palavra instinto, que é o bicho, que é o nosso animal, que é a nossa sombra. Ela fala muito de nós. Quais são as paixões que alimentam as tuas realizações? Os instintos, eles são uma bússola para nós encontrarmos os caminhos que têm relação com o meu ser. Outra coisa que ele ensina: repare quando você se sentir triste, confuso, ansioso,
procura perceber esses sentimentos, porque o cachorro percebe no ambiente, o lobo, e ele sabe que alguma coisa precisa ser feita. Eu até falei ontem sobre isso. Será que é preciso, para não morrer de fome, morrer de tédio? Será que é preciso, para não morrer de fome? Quer dizer, nós temos tanto medo de morrer de fome, de faltar tudo, de não poder comprar isso ou aquilo, que estamos morrendo de tédio. Então, o cachorro ele percebe que se a tristeza, a frustração, o medo, alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser alterada na nossa vida, precisa ser modificada na nossa vida. Depois, seja sincero sobre quem você realmente é. O cachorro ele não cria uma autoimagem. Essa liberdade é muito bonita. É você se permitir não ficar criando uma máscara. Ou até criar essa máscara, mas a gente chama isso de subpersonalidade. Subpersonalidade, assim, agora eu sou o professor que está dando aula, às vezes eu sou aluno, às vezes eu sou o amante, às vezes eu sou o pai da minha filha, do meu filho, às vezes eu sou o tutor dos meus bichos. Para mim dar essa aula para você, eu pus aqui uma camisa, pentei o cabelo. Não é que é falso isso, é uma subpersonalidade, mas não se apega a isso. As pessoas se apegam, eu sou, como diz o Raul Seixas, eu sou um doutor, um padre, um policial e que faço parte do nosso belo quadro social. Um doutor, um padre, um policial são importantíssimos, mas que eles não se peguem ao ego disso. Depois, aceite o momento de se render. Isso a Matilha trabalha muito. Tem hora que você tem que se entregar. A Nanda fala muito para mim, quando o cachorrinho vira de barriga para cima, ele está submisso. Ele tem que se entregar. Ele fala pro outro, olha, eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo. Hoje eu vejo tanto essa história, assim, de... Tem até as pessoas fazem uma placa escrito entre felicidade... Você quer tá certo ou você quer ser feliz? Porque os dois não dá. Então o animal vai ensinar isso tudo, ok? Para quem está chegando agora, eu estou aqui com o livro do César Millan, que ele conta de histórias de animais, e eu estou trazendo isso para a visão do Zen budismo, do Osho, do Gasparetto, que tudo aqui que fala de cachorro, Gasparetto sempre foi um amante dos animais, e da minha experiência também em tudo isso. Então, o primeiro capítulo ele fala de respeito, o segundo de liberdade, que os cachorros ensinam muito. O terceiro ele fala de confiança. Confiança, né? Porque o cachorro confia por demais na família, no dono. Ele aceita a família e aceita o dono para que ele se sinta seguro. Essa aceitação. Depois, ao dominar uma habilidade, ele fica muito feliz e ele valoriza isso. Quer pegar uma bolinha, quer pegar, nadar, brincar, ou ainda um teste de agilidade. Então isso dá muita autoconfiança. Por isso que é importante, às vezes nós fazemos dança moderna, aikido, capoeira, elementos até que eu nunca fiz, porque eu vou até o final da vida com mais confiança nas minhas capacidades. Depois, ter o cão, ele quer brincar. A brincadeira o Piaget, ele que muita gente sabe quem foi um dos primeiros a falar de terapia para criança, Piaget. Ele diz que brincar para criança é a melhor terapia que existe. E eu não concordo com ele. Eu não concordo. Esse corpo-mente não concorda. Aí quem conhece Piaget fala, Otávio Leal, quem é você para não concordar com o Piaget a respeito de criança? É verdade. É que eu creio que brincar é a melhor terapia para qualquer um. Eu fiz teatro até há pouco tempo. Eu toco bateria hoje com pessoas jovens. Fazer circo, fazer teatro, brincar. Eu dirijo um grupo de liderança que a gente cria muitos jogos lúdicos. E minha mãe tinha um cachorro que chamava Nicole, que já faleceu. Ela tinha 17 anos, era um mini poodle. Ela brincava até os 17 anos. Aqui em casa o gato mais brincalhão é o Moksha, que é um siamês, que eu chamo ele de Senhor Moksha.
Os gatos todos têm nomes indianos. Ele é o mais velho, ele é o que mais brinca. Se pega a peninha, ele... Sabe, a gente tem que aprender isso, nos dá confiança, nós nos sentimos seguros quando nós estamos brincando. E por último, bom, sempre aprender novas habilidades. Por exemplo, cachorro de militares, de soldados, de bombeiros, que são cachorros que passam por muitos desafios. Eles são muito mais plenos. Interessante isso, né? Eles têm muito mais segurança. Quanto mais desafio o cachorro tem, mais segurança ele tem. E nós também. Não é assim? Depois, o que a gente pode nós desenvolvermos com essa segurança do cachorro? Então, o que nós podemos aprender? O exemplo que podemos seguir? Eles honram muito quem eles são. Nós falamos que numa matilha o lobo quer lobo, os cães eles só querem serem cães. Uma abelha quer ser abelha, uma baleia quer ser baleia, um rato quer ser um rato. Seja aquilo que tu és. Tem um filósofo que chama Nietzsche, que é um filósofo extraordinário, que é o filósofo que mais chega perto do Zen budismo. E ele diz o seguinte sempre: torne-se aquilo que tu és. Não é lindo isso? Torne-se aquilo que tu és. Parece tão simples, né? Torne-se aquilo que tu és. Mas quem que faz isso? Quem vive isso? Depois, busque seu próprio dom e fortaleça esse dom. Eu tenho falado muito sobre signos, que eu estou dando... Eu estou iniciando uma formação em astrologia online e eu tenho falado muito do Dharma de cada signo. Animais também têm signos. E eu falo, torne-se aquilo que tu és. Depois, encare os desafios da vida como oportunidade para você ter mais força. Eu volto a falar do César Millan. Se você me vê no YouTube fazendo Qigong, movimentos de Qigong, tem várias aulas de Qigong minhas no YouTube. São movimentos que você puxa energia, que você mostra confiança no Qigong, no Aikido, no Karatê-do, que são artes marciais não de brigas, não de violência, não de competição. Essa postura do César Millan é de confiança, mas não de brigar com o cão. Ele conta algumas histórias, quando ele quis enfrentar, ele sempre se deu mal. E parece que a gente não aprende que o enfrentamento é, como diz o Dalai Lama, brigar com alguém é como cuspir para cima, esperando que o cuspe atinja a pessoa, mas ele volta para você. Depois, nunca pare de aprender. Os cães, eles sempre tentam desenvolver uma nova habilidade. A gente pode aprender isso também, ok? Então, nós falamos de 3 capítulos, tá? Respeito, falamos de confiança e falamos também, deixa eu achar o outro aqui, nesse livro muito bonito, liberdade. Depois agora nós temos outro elemento que é a autenticidade, que isso a gente aprende com animais o tempo todo, essa autenticidade. É interessante porque quando eu gravo alguns vídeos aqui à noite, os meus gatos ficam muitas vezes apavorados quando escuta os fogos do futebol. E os cachorros também, o fogo do futebol, é sabido de quem solta esses fogos que você está fazendo mal para um animal que ama incondicionalmente os seres humanos. Não todos, mas os próximos, que têm cães de proteção. Então, quando nós estouramos fogos, nós estamos fazendo mal para animais que nos amam incondicionalmente. E quando eu falo de autenticidade, que cachorro não mente, que cachorros são muito sensíveis à autenticidade humana. Quando tem uma pessoa falsa por perto, ele já percebe na hora. O Osho falava que os cachorros não gostam de pessoas de uniforme. Vocês já perceberam isso? Eu falava, mas por que será isso? E é interessante porque é mesmo. Talvez porque é tudo muito comum, é tudo muito igual, o cachorro se incomoda, é meio falso às vezes. Então o cachorro, ele é autêntico por natureza. É tão bonito isso, autêntico por natureza. E vocês falam assim, Otávio, mas por que você está falando de futebol? Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Falei do rojão.
Porque às vezes eu tô na casa de alguém, ou mesmo aqui em casa, e acaba passando alguma cena de futebol, eu vejo primeiro o blefe no futebol. Eu que venho das artes marciais, não importa qual seja, você nunca pode blefar, você nunca pode mentir. Então o jogador vem, alguém passa com a perna que ele põe a mão na cara, diz que está machucado e se atira no chão. E isso eu vejo na grande maioria dos times. Segundo, essa coisa do rosto, o rosto que os jogadores de futebol fazem é uma máscara assim atrás da outra. Essas máscaras não tem no vôlei nem no basquete, e não quero ofender ninguém, mas é uma série de máscaras. Faz uma coisa errada e põe uma máscara de santinho, faz uma coisa errada e faz uma máscara de eu não fiz, e mente, e briga, e agride, e chuta por trás. É muito maluco isso, né? Muito maluco. E o cachorro, esses animais são muito autênticos, muito autênticos. O que a gente pode aprender com isso, né? Sermos autênticos, corporalmente autênticos, não ficar fazendo essas máscaras com o rosto. Segundo, falar a verdade. O cachorro mostra se ele está triste, se ele está feliz. Ele tem alguns jogos, claro, mas ele fala a verdade corporalmente. Então, por vezes, vem aquela vozinha e fala: eu não posso falar isso, eu não posso comentar aquilo, o outro não vai entender. E eu recalco muita coisa. O cachorro que vive numa família de pessoas, muitas vezes recalcadas, travadas, paralisadas, essas pessoas certamente vão atrair problemas pro cachorro. Tanto que tem uma história aqui que eu acho tão bonita, que é o quinto item, que é o perdão. O perdão, eu sinto aqui, ele é tão interessante nessa questão do cachorro, porque o César, ele conta uma história do Pitbull, que é um cachorro que ele pegou, que era um cachorro que tinha sido preparado para guerra, para luta, para agredir. E é o que a Nanda me fala, né? Puxa vida, o cachorro sempre quer trazer paz. Tem várias explicações para isso, eu não vou entrar aqui. Então o cachorro foi treinado, não conseguiu agredir, provavelmente ele não sabe. E um dia ele viu esse cachorro pegando fogo na rua. Essa história é tão triste, alguém botou fogo nesse cachorro. E ele pegou esse pitbull para cuidar. E foi todo um trabalho para o cachorro aprender a gostar de novo dos seres humanos. Mas quando o cachorro aprendeu isso, essa reconstrução da confiança, ele amou incondicionalmente as pessoas, os seres humanos. Ele conta aqui, acho que esse cachorro chamava Rosemary, que era um cachorro que sempre queria cuidar dos outros cachorros. Ele conta um caso aqui que certa vez essa Pitbull, Rosemary, ela viu uma caixinha jogada na rua, foi lá cheirar e viu vários filhotinhos. Tem pessoas que jogam cães fora. E ela ficou radiante. Sempre que vinha um animal, se você assiste o César Millan, você vai ver, já é falecido esses pitbulls dele, que tinha uma cachorrinha nas primeiras temporadas, uma pitbull toda cheia de cicatriz, e ela era usada por causa dessa amorosidade dela, desse perdão dela. O que o César fala: nós não somos a nossa história. Eu falei até esses dias, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Nós temos muitas dores e temos muita felicidade também. Mas eu não sou a minha história. Um dia eu encontrei um iluminado na rua e nós saímos para jantar e nós jantamos sem conversar um com o outro. Ficamos só rindo. Porque não tem diálogo com alguém que faz muita meditação, ou mesmo quando eu estou com a Coen, com a Reishin, não tem muito diálogo. Porque a gente fala muito da nossa história normalmente, mas com essas pessoas não tem. Quando eu estou com o meu gato, tem gente que fala com os animais. Eu também falo às vezes, ou quase sempre. Mas eu não fico: olha, Siddhartha, hoje o dia foi assim, Moksha, o dia foi assado. Não.
sabe? Você está ali, você está presente, você está olhando. Então essa cachorra, Rosemary, o César fala que ela sofreu uma crueldade horrenda, abusos inimagináveis, porque ela é treinada para matar. Ela fala que o Popeye, que foi outro pitbull que ele pegou, foi criado para odiar, para atacar. Mas ele acabou se adaptando, os dois cachorros, a uma vida completamente diferente. Porque foi dada uma oportunidade de pessoas amorosas, gentis, para esses cachorros a voltarem a se equilibrarem. E o que é bacana é que é essa visão de trazer para o presente. O que aconteceu? O ressignificado, né, que os judeus escrevem muito sobre isso. Tem vários livros de judeus que tiveram no Holocausto. Você tem que ressignificar. Como diz a canção, só nos resta viver. E ninguém diz que é fácil. Imagina o cão queimado. Quantos de nós, quantas mães que perderam filhos, quantos crimes, quantas doenças sérias. Essa doença, o câncer, mas... Sabe? Então, os cães perdoam. Os cães perdoam. Os cães... eles podem fazer associações novas, eles podem estar continuando uma história, tá? E é da natureza dos animais viver o presente. Tem aqui até uma frase de um sujeito chamado Guy de la Verdenne, que ele diz: meus cães me perdoam. A raiva em mim, a arrogância em mim, a brutalidade em mim. Os meus cães me perdoam a minha raiva, a minha brutalidade, a minha arrogância, o meu ego. Eles perdoam tudo antes mesmo que eu me perdoe. Isso é muito bonito, quer dizer, os animais nos perdoam antes de nós nos perdoarmos, não é? Eles passam por essa jornada de escuridão. E como diz o Osho, o sofrimento não prende você. É você que prende o sofrimento. O Osho falou muito disso. O sofrimento não prende você. Você que prende o sofrimento. Dá para largar. Existem terapias chamam Gestalt terapia, que é sempre a partir do aqui e do agora, e fechando portas para o que já aconteceu. Eu tenho um grupo numa universidade que se chama Animasoma, que a nossa base é muito de Gestalt, de fechar a porta. É um grupo de liderança, de força, de posicionamento, que é o que o cachorro tem. Quando ele... E o César Millan, a linguagem corporal do César Millan, eu sou um fã dele, como vocês viram. E o Encantador de Gatos sou mais ainda. Esqueci o nome dele agora. Encantador de Gatos, que ele vai encantar os gatos todo tatuado, com aqueles brincos, com a guitarra dele. Puxa, agora me perdi o nome. Se alguém souber o nome aqui dos Encantadores de Gato, do Encantador de Gato. Mas o César Millan, se você pega os líderes mundiais políticos, mundiais, hein, por favor, mundiais, e olha a linguagem corporal deles, ela é rude, ela não tem ki, não tem energia, ela não tem vitalidade, ela não tem essa visão para o próximo que os cães têm, que a gente desenvolve isso também. Mas aquele Barack Obama tem, falei disso outro dia, aquele Barack Obama, ele tem a mesma energia do César Millan. Não sei se ele fez coisas certas, coisas erradas, eu não entendo nada de política. Meu mundo é outro, é um mundo de isolamento, de quietude, mas o Barack Obama corporalmente é muito impressionante. E o Mandela e o César Millan. Então, como o cachorro nos ensina a adotar o perdão, né? Que é aqui a Rô nas trilhas fala, né? Que ela pegou uma cachorrinha aleijada e conseguiu fazê-la andar, né? Ela me ensinou muito. Bom, e o Barack Obama tinha muito animais, né? Eu acho, parece que eu vi. Ou é aquele Bill Clinton, enfim. Bom, o cachorro, ele nos ensina a tentar enxergar o passado diferente do que está acontecendo agora. Tem muitas alegrias que podem acontecer agora. Hoje fala-se muito de ajudar os outros. E o cão, quando nos ajuda, ele é muito feliz. A neurociência tem falado disso o tempo inteiro. De como as pessoas que ajudam os outros são felizes. Depois, lembre-se que guardar ressentimento é como tomar veneno para que a outra pessoa morra.
Ficar ressentindo, há uma frase que o Laire Ribeiro dizia, que eu guardei muito, que é: perdoe mesmo que seja com a cabeça. Às vezes não dá para perdoar com o coração, mas perdoa com a cabeça. O ressentimento só faz mal ao ressentido. Depois, tente criar empatia pelas pessoas que podem ter essas atitudes do mal. Eu sei que é difícil, né? Acabei de falar dos rojões, do futebol, que é uma coisa que todo mundo sabe que você está fazendo mal para um animal que te ama incondicionalmente. É irreal, né? O perdão sempre é um presente que você dá a si mesmo, né? Não espere pedir desculpas ou compensações, talvez isso nunca aconteça. Tome para si a responsabilidade de se livrar de elementos negativos da sua vida. E ele então insiste muito nessa coisa de viver o presente, ok? Essa foi a 5ª lição, o perdão. A 6ª lição que o César Millan propõe é a sabedoria. Tanto que ele começa com uma frase linda que ele diz: o propósito da vida não é ser feliz. Você falou, tá, mas você sofre. Muito, sofro muito. Nem tanto por mim, mas às vezes de ver um sofrimento da ecologia, do ecossistema, das crianças com câncer, das mães órfãs. Sofro de ver as injustiças, que é o sofrimento mesmo, né? E fico muito bravo em algumas situações que envolvem banco, que envolvem telefonia, que eu tenho que ligar para alguma coisa. Aí é uma braveza mesmo. Eu tenho isso também, todos têm. Mas o propósito da vida não é ser feliz o tempo inteiro, é ser útil, diz o Léo Rosten. É ser confiável, solitário. É a sua existência ter feito alguma diferença no mundo. Então ele fala, o César Millan fala de muitos cães que ensinaram muita coisa para ele. Primeiro pela abertura do cão, a abertura que eles têm por viverem no presente, ele fala isso há muito tempo. Depois porque eles são muito empáticos, e tem um olfato aguçado, a percepção aguçada da energia. Se alguém está com uma energia violenta, ele já percebe. Ele percebe os sentimentos das pessoas, o sofrimento de outros animais também. E como a Ananda diz, a minha companheira, e eu tenho lido aqui, o cachorro sempre busca levar as pessoas para o estado de equilíbrio. A matilha tem que estar equilibrada. Por isso que o César Millan, quando pega um cachorro muito bravo e joga na matilha dele, e esse cachorro vai lá, ataca outros vão para cima, ficam mordendo de leve, para esse daí entender que não é para atacar ninguém, que tem que respeitar os outros. Os cachorros são naturalmente comunicativos, têm essa percepção. Lógico que no caso deles não é tanto de entender nossas palavras, mas o nosso olhar, a nossa energia. Os cachorros são muito observadores, então são meditativos, muito meditativos. Estar presente, mindful, estar alerta, estar perceptivo de tudo o que acontece. E por último, os cães são naturalmente autênticos. Quando eles amam, eles fazem isso de maneira incondicional. Quando eles estão magoados, tristes, chateados, eles também são assim de maneira incondicional. E o gato já não é tanto assim, né? Por isso que você nunca pode dar um tranquinho no gato. O César Millan chega às vezes no cão e faz psst, e o cão, já no gato, se você faz isso, ele vai, porque ele tem essa questão, o gato não tem a matilha, naturalmente é um animal que tem a maior capacidade de viver solitário. Mas, enfim, essa coisa do perdão. Então, o que o César Millan fala é que alguns cachorros mais de idade, ele fala de uma cachorrinha chamada Dad, que quanto mais idade ela tinha, ela era mais sábia. Ele conta de um caso de um cachorro que morria de medo de todo mundo. Morria de medo de todo mundo. Era um pastor. E esse cachorro, ele morria de medo porque ele ia procurar alguns elementos dentro de prisões. Um celular, uma faca, um revólver, enfim. Então ele entrava, o cachorro, para farejar, em alguns lugares assim, alguns presídios, por exemplo, muito, ele cita aqui, é um animal muito talentoso,
precisava inspecionar as celas, mas ele lidava com pessoas muito desconfiadas, uma energia muito pesada, e esse cachorro não conseguiu fazer mais nada. Ele ficou num quartel debaixo de uma mesa e não saía de lá por nada. Dava um petisco, não saía. Então chamaram o César Milão. E ele levou a Haddad, que era uma cachorrinha bem velhinha dele, e foi ao local, como ele conta aqui, que era uma prisão de treinamento, fingia que era uma prisão, né? Para o cachorro treinar ali, tinha celas, tudo. E ninguém tirava ele de lá. E o César Milão pegou essa cachorrinha Haddad. Ele diz aqui, apesar de ter 15 anos de idade, de ter artrite, problemas de visão e de bexiga, Haddad não precisou que eu dissesse o que ela tinha que fazer, onde ela ir. Sem nunca ter entrado naquele lugar, ela sentiu o cheiro, foi lá, encontrou o cachorrinho, o pastor belga, e encostou no cachorro, ficaram grudadinhos um pouco, e o cachorro tocaram os focinhos um do outro, e o cachorro saiu debaixo da mesa e pôde ser tratado. Olha que bonito isso. Então os cachorros mais velhos, eles têm uma sabedoria muito grande. Você sabe que uma vez eu saí com a minha filha, com o namorado dela, e eu falei assim para ela, para minha filha e pro namorado. Tava eu, a minha companheira Ananda, minha filha e meu namorado, e o namorado dela. Eu falei, vocês hoje vão ter que fazer 10 perguntas para mim, pro teu pai. 10 perguntas. Falei pra minha filha, você não sabe nada da minha vida, nada. Porque hoje existe uma questão que nós não podemos aprender com as pessoas mais... E ela começou a fazer perguntas e ela ficou interessada na minha vida. Falei de Cazuza, quando eu frequentava um baile, uma casa chamada Radar Tantan. Falei das minhas viagens para a Índia, para o Peru, para Compostela. Comecei a falar coisas, lógico que é do interesse dela talvez, mas nós perdemos isso de buscar. Eu acho que a gente sempre tem que chegar para pessoas mais velhas e perguntar: qual o maior ensinamento que você me dá? Eu acho isso uma ótima pergunta. Eu fiz essa pergunta para muitos mestres iluminados. Qual é o maior ensinamento que você me dá? A gente joga muita conversa fora. Então ele diz assim, né, que a sabedoria, o cão quando vai ficando mais velho, ele fica mais observativo. Não muito como nós que ficamos parados, estáticos, ranzinzas, por vezes sedentários. Mas essa observação dá sabedoria. Então, de novo, a gente vem falar de meditação, de yoga, de silenciar os sons ao redor. Vocês veem como machuca os cachorros, barulhos, desequilíbrios que vêm de gritos, de palavras falsas, de voz alta. Eu, por ser de Libra, tenho essa sensibilidade também com barulho. Eu necessito por demais de silêncio. Tem até um vídeo que me mostraram uma vez, acho que é esses vídeos que passam na internet, que mostra o animal de cada signo. E o de Libra, que é o meu signo, é uma pessoa tocando violão, desafinada e gritando, e o cachorrinho vai lá e põe a patinha em cima da mão do tocador de violão, como se dissesse, esse som tá ruim, eu preciso de silêncio. Então o silêncio clareia a nossa mente. Vocês sabem que tem uma questão que é muito discutida hoje, quando a gente faz terapia, que a ideia é assim, será que nós temos um problema ou é o mundo que nós vivemos? Às vezes eu acho que eu tenho um monte de problemas psíquicos, psicológicos, mas às vezes eu mudo de lugar, vamos lá numa montanha, que eu vou trabalhar, uma cidade pequenininha, com montanha, com os animais, que eu posso olhar o nascer e o pôr do sol, desaparecem todos os problemas. Porque por vezes o problema não está dentro de você. Às vezes está na forma que você escolheu viver e no mundo que você vive. As cidades grandes, eu moro no Guarujá, em Visconde Mauá, em São Paulo, eu me divido. Hoje eu estou aqui em São Paulo, sempre que vocês vêm aqui é a minha casa. Tem essas imagens, enfim. Mas quando nós estamos no mato, você percebe que às vezes você não tem problema nenhum. Tem pessoas que nasceram para viver em cidade grande. Eu falo isso. Pessoas que têm o corpo fechado. Hoje eu não vou ter como entrar nisso. O cachorro tem mais corpo fechado comparado com o gato. O gato, ele sente mais
o ambiente. O cachorro está muito com o dono e os desequilíbrios do ambiente. Então, o silêncio é muito importante. É uma forma dos governantes, de certa forma, criar o caos, o estresse, fazer as pessoas trabalharem muito, querer ganhar muito, é fazer uma cidade absolutamente ruidosa, porque nós fugimos de nós mesmos e somos facilmente enganados. Eu digo que São Paulo, daqui a uns anos, vai ter bares, muitos bares para as pessoas se embebedarem, muitos restaurantes para as pessoas comerem muito, muitos lugares barulhentos e nada de teatro, nada de biblioteca, nada de posto de saúde, porque a ideia é isso, é muito concreto e nada de natureza. E com os cachorros a gente aprende que a nossa mente fica muito mais aguçada e muito mais sábia quando eu tenho contato com a natureza, muito mais. Depois, aprendemos a ter empatia pelas pessoas, compaixão pelas pessoas que sofrem. E hoje esse trabalho que eles colocam alguns cães em hospitais é extraordinário. Eu viajo muito para estudar, viajo muito. E na Europa todo restaurante entra cachorro, principalmente na França, entra debaixo da mesa, em restaurante. Em hospitais já estão entrando cães e gatos para... Lógico, com todo um processo assim de cuidado, mas para eles estarem perto dos doentes. Então o cachorro tem essa empatia, essa compaixão. Terceiro, o cachorro ensina a gente a estar mais presente, a parar de falar um pouco. Parar de falar. Eu, quando vou também em restaurantes aqui em São Paulo, eu sempre ponho um protetor de ouvidos. Atualmente eu tenho feito isso, protetor de ouvidos. Porque é muita falação e às vezes está tocando uma música, às vezes está tocando Legião, Cazuza, que eu adoro, está tocando, enfim, Pink Floyd, tantas músicas bonitas, né, umas que você gosta, Madonna. Quando a Madonna canta, a gente fica em silêncio, eu acho, sabe? Não tem nem falando de Mozart, Beethoven, você escuta isso. Aqui está falando a Paty, eu não consigo ler mesmo no celular. Ela disse que quando fica triste, meu cachorro fica sempre perto de mim. É isso mesmo, é essa empatia, né? E o cachorro está presente. Depois, uma outra coisa que a sabedoria dos cachorros nos ensina é aceitarmos as experiências da vida. Há um ditado budista que diz: quando o aluno estiver pronto, o professor aparece. Então, os nossos animais, eu vejo isso com os meus gatos, são meus professores. É uma bênção a gente poder ter esses animais e cuidar deles. Amor incondicional. Depois, no 7º capítulo, eu estou falando aqui desse livro que é Histórias dos Cães que Mudaram a Minha Vida. E adaptando ao Zen Budismo, as lições do Osho, as lições do Gasparito e a minha experiência com animais. Eu já tive pastor, já tive poodle, já tive akita, já tive vira-lata, já tive fox, né? No passado era comum. Nossa, já tive um monte de cachorro. E agora, junto com a minha união, eu tenho 3 filhinhos cachorros também. Um é um Lulu puro e o outro os outros são, agora não me recordo o nome, é uma mistura. E aqui em casa cheia de gatos. Então, outra lição, a 7ª agora, adaptabilidade. Doris Day diz o seguinte: quando você está extremamente preocupado, a companhia delicada e silenciosa de um cachorro lhe traz algo que não se encontra em nenhuma outra fonte, a não ser em gatos também, tartarugas e outros animais que a gente ame. Os cachorros geralmente são mais felizes do que os homens, apenas porque acham que as coisas mais simples são as melhores. Essa frase é linda também. Passear. Quem é que fica contente quando quer passear, né? A gente quer um carro maravilhoso, quer o melhor restaurante, quer a melhor roupa. Passear, simplesmente andar. Nós perdemos o hábito de andar, né? Então o cachorro, ele... todo dia, o dia começa do zero. Todo dia é uma oportunidade de recomeçar. É a primeira coisa que ele fala. A segunda, os cães tendem a não demonstrar qualquer tipo de dor ou machucado, porque dentro de uma matilha não é muito certo um sinal de fraqueza.
Não é certo um sinal de fraqueza. Gato também me ensina muito isso, eles não reclamam nunca. Aqui nós temos, no Roseli, não é? Temos 7 cachorros e 3 pequenos e 4 grandes. O nome do livro, Sara, é César Millan. Eu estou falando muito aqui nessa conversa nossa que o César Millan tem essa coisa do ki, também do posicionamento, de um carisma. Eu gosto muito dele. Parece que ele faz Qigong, ou Aikido, ou Tai Chi Chuan. Ele tem aquela postura que traz uma confiança. E o nome do livro é César Millan. São histórias lindíssimas e muito tristes também, algumas. Histórias de quando ele tentou ser falso, ser o bonzão, os cachorros não obedeciam mais ele. Isso é tão bonito, né? Cachorro não obedece, gente falsa. Depois, os cachorros são muito influenciados pelas pessoas ao redor, então, e são muito curiosos. Eu acho que isso é um sinal de sabedoria também. Essa curiosidade dos cães. Nós temos que aprender sempre, sempre. Então, o César Millan, aqui ele fala 9 situações que a gente pode melhorar a nossa saúde psíquica quando estamos perto de cães, tá? Então, o que o cão mexe? 9 situações. Primeiro, ele nos oferece o efeito calmante do toque físico. Isso não é só cão também, tá? Isso, o gato e outros animais, quando nós tocamos, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisinha, aguardem aqui. Esse meu gato não gosta muito de colo, então eu vou ficar só um pouquinho. Esse aqui é um senhor que a gente trouxe lá de Florianópolis, ele já é velhinho, chama Moksha. Moksha quer dizer liberdade. Ele estava muito doente e nós trouxemos. E quando a gente abraça o animal, isso é um efeito muito calmante, muito calmante. Gato não pode apertar muito, não que eles mordam, né? Tem gatinhos que são gatinhos de colo e tem gatinhos que não são de colo. Esse aqui não é de colo, ele fica um pouco incomodado. Deixa eu soltar ele aqui. A minha de colo tá para lá, que é a Nirvana. Eu tenho uma gata que chama Nirvana e outra que chama Nirvano. Tem o meu cabeleireiro, ele vem aqui, ele morre de rir. Nirvana e Nirvano. Porque Nirvana é o feminino, é o budismo, né? É o paraíso. Quando estamos com o cachorro, com o gato, estamos no Nirvana. Gratidão, gratidão. O outro é tão parecido com ela que eu chamei de, ele tá ali assim, chamei de Nirvano. Segundo, eles aumentam a nossa autoestima quando nos dá afeição. Eu vejo às vezes pessoas passeando com o cachorro tão tristes assim, e eu percebo que está sendo feito um processo terapêutico ali. Terceiro, eles reduzem nosso isolamento e solidão. Eu, como moro sozinho, eles são meus companheiros mesmo, né? Eles, elas. Quarto, eles nos incentivam a sermos responsáveis por outras pessoas. Isso é tão bonito, né? Como falou aqui nas trilhas, que ela fala respeitar a personalidade. A gente aprende a ser responsável por eles. E eles por nós também. Quinto, eles nos ajudam a construir novos relacionamentos humanos. As pessoas se aproximam da gente quando estamos com bicho. Sexto, eles nos distraem de pensamentos negativos. Os gatos, quando eu venho de um grupo meio pesado, assim, que eu dirigi um grupo de liderança, enfim, o gato parece que ele me limpa. Sétimo, eles nos incentivam a manter rotinas saudáveis, como fazer exercício físico quando a gente passeia com o cachorro, e também quando no gato, quando eu limpo o pelo, não sei o que. Sutra, sim, essa palestra vai ficar no YouTube, não tenho a menor dúvida disso. Eu quero colocar lá que é uma homenagem aos animais. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Vou chegar aqui perto de mim. Agora olhem lá. Eu estou filmando. Não sei se dá para ver. Não dá para ver. Aqui. Eu estou filmando para depois colocar no YouTube. E a minha casa, minha casa é toda feita para gato. Tá vendo? Tem uma casa ali, o que eles vão derrubando, tem as partes para eles andarem aqui por cima. Ali tem outras partes para eles andarem mais para cima.
Então essa aula, eu virei aqui o microfone, vocês não vão me ouvir, né? Mas essa aula vai ficar no YouTube, porque assim vocês podem pensar em tudo isso, né? Bom, sétimo, sétimo é manter rotinas saudáveis, né? Oitavo item, eles aumentam o nosso nível de serotonina quando estamos juntos dele. Olha que coisa mais bonita, aumenta nosso nível de serotonina. E nono, eles nos oferecem o poder curativo da risada. Ainda mais que os cachorros. Eu tenho esse gato meu Nirvana, que ele é um palhaço, no bom sentido. E lá com a Ananda a gente tem um cachorrinho que se chama Pudim, que ele é muito engraçado. Então, o cão nos ensina a termos essa energia de sermos adaptáveis. O que a gente aprende? Calma, porque os animais não gostam, não suportam nos ver com uma energia pesada. Eles nos ensinam a ter calma, reduz nosso estresse físico e mental também. Nos ensinam a curar nossas feridas internas através do movimento, andar, se exercitar, se mexer. Nos ensinam a enfrentar nossos problemas. Quando nós estamos com o cachorro e não estamos bem, a gente quer estar legal. Porque se o cão ele traz esse ambiente de paz, a função dele é trazer a paz para o ambiente, ele quer que você esteja em paz. E se você não tiver, ele também não vai estar. Então nós tentamos encontrar elementos de paz interior. E aceitar quem você é sem julgamento. Porque eles gostam de nós de qualquer forma, né? Então essa é a sétima lição. E a oitava lição, que é a última dos cães, porque aqui no Instagram eu tenho muito pouco tempo, né? No Facebook eu fico mais tempo, mas no Instagram eu tenho mais 3 minutos, e ele vai falar no último capítulo desse livro lindíssimo, que se você gosta de cães, César Millan, Histórias de Cães que Mudaram a Minha Vida. Então no último capítulo ele fala... Primeiro ele cita uma frase do Eckhart Tolle, que é o mestre, que diz: aceite, então haja. Aceita. Seja lá o que estiver acontecendo no momento presente, aceite-o como se estivesse escolhido isso. E miraculosamente tudo muda na vida. Eu vou estar fazendo uma aula sobre isso para vocês, que é você estar nivelado com o que está acontecendo. Ok, está chovendo, ok, estou triste. Okay. Não que você não vá querer mudar as coisas, ou estou feliz, mas até pessoas que são alcoólatras, viciadas, a primeira coisa é aceitar, né? Eu sou um alcoólatra, eu sou um jogador anônimo. O que? Aceitei, agora eu vou transformar. E o cachorro nos ensina essa absoluta aceitação, né? Absoluta aceitação. O cachorro ele vai trazer para nós um ensinamento, primeiro, de ter a mente aberta, essa curiosidade de ter a mente aberta para tudo, de observar tudo. No budismo a gente chama isso de aversão. Eu detesto tal coisa, eu odeio tal coisa. Essa aversão é um dos venenos da mente que Buda cita. É um veneno mental. Um dos piores que tem. Eu amo aquilo e odeio aquilo. Depois, o cachorro, quando ele faz alguma coisa que vê que não dá certo, ele tenta mudar. Isso é muito legal. A gente não continuar tendo as mesmas respostas para o mundo quando algo não está legal. E aí entra uma série de vícios aqui. Terceiro, esteja aberto para novidades, se a vida surgir para ti, se abra para isso. E tenha fé em algo maior que você. O cachorro confia demais em você, cabe nós confiarmos em alguma coisa maior, na natureza, no divino, em Deus, como a gente queira chamar. Bom, vocês viram que eu corri aqui agora, porque o Instagram está dando que eu estou terminando essa aula. Eu tenho gravado algumas aulas fora de dias, de horários. O meu horário oficial está sempre mudando, mas eu comunico vocês. Mas algumas aulas são fora do dia correto, entre aspas, porque eu filmo para colocar no YouTube. E faz tempo que eu queria falar disso, dos animais, dos cachorros, dos gatos. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. É um tema para refletir, ainda mais quem tem animais e quem não tem, uma oportunidade muito bacana da gente pensar em ter.
trazer isso para nossa vida, essa coisa maravilhosa. Quem tá no Face, eu vou estar respondendo em outro momento, tá? Eu e a Gabi, que é minha irmãzinha, uma jovem que me ajuda no Facebook, ela pega as questões e mandam para mim, tá bom? Gratidão, gratidão a todos vocês. Eu me sinto honrado de ter a audiência de vocês com tanta coisa legal na Netflix, na TV aberta, TV fechada, enfim, tanta coisa, né? Me sinto honrado mesmo e honrado por vocês amarem os animais.